Fala turma, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou explicar como que você consegue acelerar o seu emagrecimento, perder mais gordura, mas focando o seu treino no aumento de massa muscular e não focando o seu treino tanto no emagrecimento, ali em fazer muito cardio, fazer muitos exercícios aeróbicos. Então, fica nesse vídeo que você vai saber como fazer isso e acelerar seus resultados. Então vamos lá, para começar, a gente precisa entender como que a gente acumula gordura, tá? Então a gente tem dois tipos de gorduras no nosso corpo. Uma gordura, que é a gordura branca, que a função dela é armazenar mais gordura, e temos a gordura marrom, que a função dela é gastar mais gordura. As duas, elas gastam gordura, mas a marrom, ela tem uma eficiência maior, gastar a própria gordura armazenada, enquanto a gordura branca tem ali a sua função principal, a armazenar mais gordura. Por que que o nosso corpo funciona assim? Simplesmente porque o nosso corpo ele foi feito para sobrevivência. Então a gordura é uma fonte de energia, né? Fonte de calorias. Então o nosso corpo ele é acostumado a acumular mais gordura do que gastar mais gordura. Porque simplesmente se você um dia o seu corpo precisa sobreviver, se um dia você ficar sem comer, você ficar horas, dias sem comer, você vai ter aquela gordura ali, aquela fonte de energia armazenada para a sobrevivência. Então, armazenar gordura para o nosso corpo é como se fosse uma fonte de energia para sobrevivência. Caso você precise dessa energia extra, você tem esse acúmulo de gordura localizada no seu corpo. Por isso que é muito mais fácil você acumular gordura do que você gastar, do que você queimar essa gordura, porque o nosso corpo foi feito para sobreviver. Então ele vai sempre ser mais fácil você acumular gordura do que você gastar gordura. Então vamos lá, como que essa gordura ela é armazenada? E essa gordura branca também, ela pode fazer um processo de lipogênese, que é o quê? É se reproduzir e aumentar as suas células de gordura quando você tem um excesso de consumo de caloria. Então como é que acontece? Você comeu demais, né? Aumentou ali o volume calórico, tem muita glicose no seu sangue, você não tem massa muscular o suficiente, não tem músculo para captar essa glicose, e aí esse excesso de glicose vai ser direcionado para essa gordura branca e ela vai fazer o processo de lipogênese, que ela vai produzir novas células de gordura com esse excesso de glicose que está ali circulando no seu sangue. Então você acumula gordura porque está aumentando demais o consumo de calorias e o seu corpo não tem eficiência o suficiente para retirar esse excesso de glicose do seu sangue e também nem para usar esse excesso de glicose, né? Às vezes porque você tem pouca massa muscular ou porque você não tem um gasto calórico tão alto ali durante o dia, durante a semana, tá? Então, por que que aumentar a massa muscular pode não, né? É um fator que vai te ajudar a perder gordura e principalmente a manter o peso que você perdeu. Nada mais, nada menos que quando você come, né? Como eu expliquei, você tem esse aumento de glicose no sangue. O músculo, ele é um dos responsáveis por ajudar o corpo, né, a diminuir essa quantidade de glicose no sangue. Então, uma parte dessa glicose ela vai ser armazenada dentro do músculo. Então, quando você tem mais massa muscular, você tende a reduzir, ou pelo menos a nivelar de uma forma mais rápida esse excesso de glicose no sangue. Então, você tem uma menor chance de acumular gordura quando você aumenta a sua massa muscular. Porque o músculo, né, nossa massa muscular, ele aumenta o metabolismo, ele faz o seu metabolismo ficar mais rápido. Por quê? Porque quanto mais músculo você tem, mais calorias o seu corpo precisa gastar em repouso, né, para manter a massa muscular que você tem. Então por isso que pessoas que têm bastante massa muscular, não estou falando de gente que é fisiculturista, que nem é muito fortão, mas que tem um percentual legal de massa muscular, elas têm uma facilidade de manter o peso delas. Então às vezes elas saem um pouco da dieta, comem um pouco mais de doce e elas não engordam, elas não acumulam tanta gordura. Por quê? Como ela tem um percentual de massa muscular mais alto, ela consegue ali
o corpo consegue pegar essa glicose, né, esse açúcar extra que a pessoa consome de vez em quando e armazenar dentro do músculo, e essa pessoa vai usar isso como fonte de energia, principalmente nos seus treinos. Então por isso que é interessante manter a regularidade dos treinos, porque você consegue ter essa manutenção da sua massa muscular e também o aumento. Então, como que você deveria treinar pensando em perder gordura e principalmente em manter esse peso que você perdeu? O objetivo principal do seu treino, ele deve ser o ganho de massa muscular, tá? Hipertrofia, mas a gente precisa fazer ali também um déficit calórico controlado. Por quê? Porque se você reduzir demais a quantidade de calorias, você vai acabar perdendo massa muscular. Quando a gente come muito pouco e gasta muita energia, a gente perde músculo, né? O corpo precisa tirar ali essa energia de algum lugar, já que você está comendo pouco, ele acaba quebrando massa muscular para se transformar em energia. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre o treino de musculação na dose correta, e aí dependendo do seu nível vai precisar ter ali uma quantidade de séries ideais para o seu nível, tá? Déficit calórico controlado, média de 200 a 300 calorias abaixo do seu metabolismo basal, tá? Não muito mais abaixo do que isso. E também fazer o treino cardio de forma moderada. Então assim, gente, se você não é um corredor, não vai correr uma prova de 10, 20 quilômetros, não faz sentido você ficar se matando na esteira para perder peso. Então você tem que fazer o treino aeróbio, porque ele potencializa sim a perda de gordura, mas tem que fazer isso de forma controlada. Até porque se você exagerar nesse treino cardio, dependendo do aparelho que você for fazer, você vai prejudicar os treinos, os resultados do treino de musculação. Porque, por exemplo, se você faz lá um treino de perna, né? Perna, quadríceps mais intenso, e no mesmo dia, ou até mesmo no dia seguinte, você vai fazer uma bicicleta e aí faz um treino HIIT, um treino mais intenso, uma aula de bicicleta, você vai estar prejudicando a recuperação muscular do dia anterior que você treinou perna. Então, por isso que o treino aeróbio ele precisa ser feito de forma moderada e baixa intensidade, porque aí você vai fazer ele num tempo mais longo, né? 20, 30, às vezes até 40 minutos, só que em baixa intensidade. Primeiro, para você não prejudicar a sua recuperação muscular dos treinos de musculação e também para você não gastar muita energia, muita caloria e acabar perdendo massa muscular e impactando ali na hipertrofia. Então, quando a gente quer aumentar a massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, tem que ter essa dose, né, exata de cada tipo de exercício. E a dieta vai ditar muito esse ritmo. Então, se você está aí querendo perder peso, só que você também não quer ficar flácida, que é o que acontece muito, priorize o treino de musculação, tá? Faça o treino de musculação primeiro, com intensidade, com uma carga ali ideal, onde você faça um esforço bem alto, bem elevado, que você saia realmente cansada do treino. Faça o treino cardio após a musculação ou algum outro horário alternativo, tá? Não tem problema, não precisa ser logo após. E faça esse treino aeróbio em baixa intensidade, uma caminhada mais acelerada, uma caminhada na esteira com inclinação, vai fazer muito mais efeito do que você ficar se matando correndo lá, correndo o risco de se machucar seu joelho, seu quadril, sua lombar, e também impedir ali a recuperação muscular dos treinos de musculação, tá? E evite também fazer uma dieta muito baixa em calorias, porque isso daí vai te deixar cansada ou cansado, com pouca energia para treinar e também vai diminuir a sua massa muscular. Então esses são alguns ajustes que você pode fazer nos seus treinos para melhorar aí a questão da composição corporal, do seu emagrecimento e a perda de gordura localizada. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um comentário de alguma dúvida que você tenha ficado. Eu posso fazer um outro vídeo falando um pouco mais dessa dúvida que você ficou. E não se esqueça de curtir aqui o nosso canal, que a gente está voltando aqui a fazer vídeos, e compartilha esse conteúdo com alguém que você acha que deve saber também dessa informação, que está aí precisando perder um pouco mais de peso, um pouco de gordura. E até o próximo vídeo.